Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Sendo a ata da sessão anterior de conhecimento de todos os edes, sua leitura será dispensada e colocamos em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Então, quero agradecer a presença do Ari e da Silvia. E daí, no final, Silvia, a hora que nós estamos terminando a sessão, eu passo a palavra para você, tá bom? Sem matéria para ser tratada na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. As comissões. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Projeto de Lei do Executivo número 94/2023 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 350 mil. Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento de serviços de saúde com recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde referente ao Programa de Incremento Temporâneo de Custeio de Serviços de Atenção Primária em Saúde repassado ao município no atual exercício através da emenda individual do deputado Luizão Goulart. Projeto de Lei Executivo número 95/2023 estima a receita e fixa a despesa do município de Bocaiúva do Sul para o exercício financeiro 2024 e da outras providências. Para a votação. Projeto de Lei Executivo número 92/2023 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 215 mil. Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento da aquisição de materiais de consumo diversos e serviços diversos com recursos de arrecadação de taxas pelo exercício do poder de polícia realizados no atual exercício. Parecer número 94/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos. Conclusão. Pelo exposto, as comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchidos todos os requisitos para aprovação do supermencionado projeto de lei executivo, devendo mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de Lei Executivo número 93/2023 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por anulação da dotação no valor de R$ 700 mil. Secretaria Municipal de Finanças. Pagamento de parcelas referente aos meses de setembro e outubro da dívida de sentença transitada em julgado a favor do município de Antonina, conforme acordo firmado sob a supervisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Parecer número 95/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos. Conclusão. Pelo exposto, essas comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchidos todos os requisitos para aprovação do supramencionado projeto de lei executivo, devendo mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Declaro franca palavra. Algum dos vereadores querem fazer o uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Eu tive hoje na oficina do Paraíba ali, daí ele me pediu se dava para fazer um requerimento de uma lombada na frente da casa dele. Porque ali, chegando em Bocaiúva, os carros vêm muito correndo, um podando o outro, e é um perigo. Daí eu queria fazer um requerimento de uma lombada para o DENIT. Você tem condições de nós fazer, tá bom? Alguém mais deseja fazer o uso da palavra? Pela ordem, presidente. Acho que está funcionando. No dia de hoje, eu fui procurada por vários pais e vários estudantes universitários, né? Eles estão aí com uma grande preocupação, porque hoje eles tiveram uma reunião com o executivo, onde foram informados que no dia 11 vai se encerrar o contrato do ônibus universitário, né? Então, eu gostaria de pedir que se encaminhe um ofício para o executivo solicitando algumas informações, né, para que eles informem essa Casa da Lei quais são os motivos que levaram eles a reincidir esse contrato, né, sabendo-se que existe uma lei, né, que ampara o ônibus universitário, né, quais são os motivos, o porquê, né, que estão
reincidindo os contratos, sabendo-se que nós temos hoje, em média, de 30 a 40 estudantes, né? E isso vai prejudicar muito estes estudantes, até mesmo porque os pais e os alunos, eles não estavam preparados para uma altura do ano, né, chegando em setembro, e eles ficarem sem o ônibus universitário. Então, eu gostaria que a presidente encaminhe esse ofício solicitando essas informações. Eu também me ligaram para mim também hoje. Inclusive, eu acho que, né, quero cumprimentar a professora Silvia, que está aqui, né? Acredito que ela também veio falar sobre esse assunto, eu imagino, né? Porque a tua filha foi uma das que me ligaram. Né? Quero cumprimentar o excelentíssimo marido também, que hoje veio assistir a sessão, né? E a todos os presentes. Obrigada. Pela ordem. Eu não sei se a presidente consegue me explicar, mas você tem essa informação com relação à estratégia da saúde da família com os agentes comunitários. Está existindo algum trabalho ou não está existindo? Alguém sabe? O atendimento com as famílias, das pessoas que dependem desse atendimento. Não sei se está tendo existiam as equipes. Isso, os médicos, enfermeiro, o pessoal que ia nas casas fazer atendimento àquelas pessoas que não podem. Eu sei falar para você, Silmara, que na sexta-feira os médicos fazem visita de tarde, né, Neide? Uhum. Só que os agentes comunitários não estão indo nas casas, né? Hoje eu fiquei sabendo lá do que a Neide ficou na... Eu posso só depois conclui para mim, Neide. Então, eu vou falar, sim, o que eu sei, mas eu vou passar para a Neide, porque a Neide ficou fazendo estágio no posto de saúde lá com a Dani bastante tempo, e ela acompanhou mais de perto o que está acontecendo. Mas, pelo que eu entendo, não estão fazendo acompanhamento nas casas, né, Neide? Até hoje, foi uma pessoa do Campo Novo lá que falou que a Solange está fazendo visita. A Mariane também falou que continua fazendo visita. Na área rural, eu sei que está acontecendo. Está acontecendo? Está acontecendo. A Mariane é mulher do Nivaldo, sabe? Então, eu acho que talvez a gente tivesse essa informação um pouquinho mais concreta, gostaria de solicitar à Secretaria de Saúde, que viesse, para que a gente pudesse ter essa informação, porque existem algumas demandas que chegam para nós, a gente não sabe para onde encaminhar e o que fazer, né? Essa semana eu tive uma situação de um atendimento de uma pessoa que precisava de cadeira de roda, do projeto, e ele, na verdade, precisa desse atendimento da saúde da família em casa, porque ele não consegue sair de casa. E existe uma outra situação da fisioterapia, que ele diz que fez lá 15 fisioterapias, fazem quase 2 anos, e não tem mais. E simplesmente está sem fazer fisioterapia e ele está definhando cada vez mais. Então, para a gente entender, para a gente poder até orientar o que eles fazerem, a quem eles recorrerem, o que fazer para esse atendimento. Ele mora lá na Vila Velha, lá no Jardim Paulista. Lá. É da Elcio ou da Eu acho que deve ser daquele lá de cima, do posto de saúde lá de cima. Até a gente sabe informar, mas o certo é pedir mesmo, porque não adianta esse negócio de disco. Eu acho que é importante a gente ter documentado quem é responsável por cada posto, até para a gente poder orientar eles, né, para eles poderem fazer esse atendimento. Visita, Silmara, acho que eles vão lá na unidade, se for ali da Elcio, eu converso com a Dani, e a Dani agenda numa sexta-feira, né? Porque toda sexta-feira de tarde o médico vai nas casas. Daí eles indo lá agendando, mas é bom pedir por ofício, porque daí você fica mais informado. Para poder, porque na verdade ele está tendo até o encaminhamento foi via assistência social, quem encaminhou ele foi lá do CRAS, que entraram em contato com o Rotary para verificar essa questão. E foi de lá que veio. Então, ele está tendo, lá no CRAS, ele está tendo algum atendimento, mas na saúde não aconteceu, né? Então, eu acho que é bem importante a gente saber como que isso está acontecendo, né? Que passam para mim, eu também, né? Teve umas situações de visita, e eu passo para as enfermeiras, no momento da área rural, e eles fazem visita. Porque é preocupante, porque ele está perdendo, ele tinha movimentos e está perdendo os movimentos por falta da fisioterapia. O que eu sei né? que está acontecendo também na fisioterapia foi que inundou tudo, daí tiveram que arrumar o telhado, só que agora parece-me que diz que não está sendo fácil de abrir de volta.
Pois é. Devido às exigências da vigilância sanitária. Mas eu acho que nesses casos urgentes, talvez a fisioterapia teria que ir na casa fazer, né? Porque... Não, eles vão. Né, teria fazer um atendimento mais específico, né? Pedir da fisioterapia também por ofício, né, Silmar? Sim. Tá bom? Alguém mais deseja falar? Então, eu queria ver com vocês, se vocês... eu tive ali no terminal essa semana e parece-me que o terminal está com tudo... Quem que é responsável pelo terminal? Secretaria de Obras. Secretaria de Obras, né? Parece-me que o telhado do terminal, onde que tem as calhas, assim, que tem a vazão das telhas, está tudo aberto. Está tudo furado. E diz que o pessoal se molha tudo. Esses dias que choveu ali, eles ficaram debaixo de chuva. Então, eles estão pedindo para a gente encaminhar um ofício por aqui, ver se eles vão fazer uma reforma naquelas calhas, pelo menos, e dar uma caprichada lá nos banheiros, porque está feroz a coisa. Daí eu quero fazer um ofício, vou fazer em nome dos vereadores, né, para ter mais força, para ver se eles vão ali fazer uma revisão ali, uma reforma, alguma coisa ali, tá bom? Então, pelo ar, presidente, eu já vim há bastante tempo, desculpa até que eu estou com a garganta meio ruim, bastante tempo já falando com a própria secretaria e também e tem, acho que um requerimento também. Falei direto há uns tempos atrás com o Luiz Tenório, que é o calheiro aí, que é mais amigo da gente ali. Até propus para ele que se fosse, ele fizesse, que é um lugar ali bem na frente, tem outros lugares bastante, né? Lugar que apodreceu. Mas eu até conversei com ele que eu até pagaria separado para ele ir lá e arrumar aquela parte, só onde estava aqueles buracos, que é onde está chovendo lá dentro. E ele foi fazer um levantamento. Na verdade, ele disse: Rubem, não adianta eu ir tampar aquele buraco, dois buracos que tem lá, não adianta. Eu já vi, ele me falou, que já estava com um orçamento com a secretaria, isso já aí há 6 meses, que já está esse orçamento correndo, em torno de 4 mil e poucos reais, e até agora não foi reformado. Então é bom fazer um ofício assim, e pedindo meio urgência, que tem necessidade, e que já venha a tempo. Segundo as pessoas que estavam lá no terminal, diz que quando chove, além de estar chovendo dentro do telhado, como é muito alto, daí vem chuva com vento, molha tudo eles que estão lá esperando o ônibus que dó, né? Então, vou pedir para as meninas fazer um ofício ali, daí em nome dos vereadores, de a gente assinar todo mundo, fica mais, né? Tá bom? Alguém mais deseja falar alguma coisa? Então, eu quero convidar a Silvia, que ela quer a palavra. O microfone está por aí, doutor Carlos. É bom? Não, é bom para... O microfone, doutor Carlos. É bom, Silvia, que daí fica mais... Quer subir aqui? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria, primeira coisa, de falar para vocês que ontem à noite, quando a minha filha chegou da faculdade, ela chegou: mãe, simplesmente a partir do dia 11, o ônibus não vai funcionar mais. Pense o que acontece para nós pais. Ela estuda lá na Federal, em Curitiba, todos os dias, ela vai com o ônibus, já está no segundo período do segundo ano, e simplesmente eu fiquei sabendo disso. Né? Daí a gente sentou, conversou tudo, e hoje ela chegou e falou para o Rodrigo, ela faz estágio no Cantinho do Céu. Esse ano, final do ano, se encerra o estágio dela, que ela completa, né, os 2 anos, em abril do ano que vem. Aí ela já avisou o Rodrigo: Rodrigo, se o ônibus da universidade não funcionar mais, universitário, eu estou indo embora, porque eu não posso ficar aqui. Porque ela sai todos os dias, 10h30 da faculdade, aí ela teria que pegar o ônibus, vir até o terminal, chegaria no terminal ali do Guaraituba, ela só ia pegar o ônibus de 00h15. Pense, uma menina andando esse horário por todos os terminais. Teria que passar por 3 terminais. Então, pense a preocupação de uma mãe. Sendo que para nós é bem mais tranquilo. Ela pega o ônibus aqui,
desce lá no Positivo, do Positivo ela vai a pé até a universidade, aí depois ela volta até o Positivo, que tem as amigas dela que veio junto ali. Então, pensem a minha preocupação, porque a gente conversou, como minha família é toda de lá, o meu irmão já falou, ó, se acontecer isso, você tem que vir para cá, porque é bem mais fácil para ela lá ter o lugar, né, para ficar. Então, para a gente que é mãe, é muito triste. A gente está aqui, a gente está batalhando em Bocaiúva, a gente está lutando, e de repente só vem as notícias, né? A gente está vendo as notícias dos cortes. A gente sabe que nem acabaram de falar da dívida de Antonina. Nós sabemos. Mas será que a dívida de Antonina é tão preocupante de ter que tirar um ônibus universitário, que é direito da população, para diminuir as despesas? Será que não tem de outros lugares que possa ser tirado? E outra coisa eu queria pedir para vocês, que eu já avisei, coloquei em grupo já do Fundeb, a Silmara deve ter visto, que a partir do dia 15 de setembro, eu vou encaminhar um ofício até o Tribunal de Contas pedindo a revisão do meu salário. Por quê? Nós somos cobrados em sala de aula, nós somos cobrados de todo o nosso trabalho, certo? Nós temos que trabalhar perfeitamente. E a nossa reposição salarial, que nem eu que já tenho quase 20 anos, caiu demais. Nós estamos com uma reposição salarial, que nem está aqui a vereadora Lúcia, a vereadora Silmara sabe, que eu estou numa defasagem de mais de R$ 1.500. Será que isso é justo com uma professora que está lá todos os dias trabalhando? Então, eu acho que vocês têm que pensar um pouquinho. De pensar no que está sendo feito. Ano passado, foi feita uma compra de umas playtables que está lá nas escolas, gente, que não está sendo nem utilizadas. O sistema, a gente entra, não consegue. Está tudo travado. Aí é bonito gastar 124 milhões pelas coisas e as coisas não funcionarem. Ah, mas é muito bonito. Que nem eu estava aqui, o vereador Jairo falou, nossas crianças merecem. Merecem. Mas muitas crianças não estão tendo material suficiente. Cadê o material? Cadê o uniforme? Então, eu venho pedir para vocês que seja, né, que tenham mais carinho. Porque a população está muito cansada. A gente vê as pessoas falando. E a gente tem um orgulho, que nem eu falo. Eu tenho orgulho. Eu gosto muito de morar em Bocaiúva. Que nem a minha filha falou, ah, mãe, mas eu não quero ir para lá. Eu quero continuar aqui. Eu gosto de Bocaiúva. Né? Então, a gente pede para vocês, que eu sei que vocês, né, são as nossas autoridades aqui no município, que vocês têm condições de verem essas coisas, de fiscalizar, porque a partir do momento que vocês entram, vocês podem nos ajudar. Então, eu peço para vocês, olhem com carinho, tanto para a saúde, que a gente vê também, como para a educação, porque são as nossas prioridades. A gente precisa muito. E teve um caso que aconteceu, que a Margarete deve saber, que eu fiquei muito triste, agora eu já estou mais tranquila, do meu aluninho que caiu lá no CEMEI, e demorou mais de 1 hora para chegar o socorro. Uma criança de 4 anos, que foi parar o caso até na delegacia, porque a mãe foi e fez a denúncia. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E o que a gente pensou na hora? Vamos pôr o menino dentro do carro, vamos sair? O pai e a mãe chegaram, mas aí a gente não sabia a atitude que tomar. Então, muitas vezes, nós temos que prestar atenção. Se uma escola chama, não é? Tudo bem, a gente sabe
que tem muitas e muitas coisas. Mas isso precisa ser feito. Né? Precisa ter responsabilidades. Então, eu peço para vocês, tá bom? E agradeço a compreensão de vocês e peço que vocês tratem com carinho, tá? Principalmente esse assunto do ônibus. Porque que nem eu estava vendo hoje, assistindo e falando que a partir do ano que vem, pela desistência dos alunos do ensino médio, o presidente está estudando uma medida que eles querem colocar um auxílio para os estudantes do ensino médio, pela desistência. E agora pense, Bocaiúva, quantos universitários tem aqui? Agora pense a cidade não apoiar esses universitários, terem que se virarem sozinhos do seu bolso, sair das suas casas, pegar o ônibus. Não vai sair. A questão não é você pagar a passagem. A passagem vai sair R$12, mas pense o sacrifício. Eles trabalham o dia todo, pegam o ônibus, vão, depois voltam para suas casas, dormem. Né? Então, eu peço para vocês, tratem com muito carinho esse assunto. Porque não vai ser só eu. Eu sei que tem muitos e muitos pais. E foi pegado de surpresa, porque hoje, quando a minha filha veio na reunião ali na prefeitura, ela falou, mãe, ele falou para nós que não podia ter vazado isso, porque era para ter saído isso aqui, era para ter caído, eles iam fazer uma reunião com eles e eles iam saber só no dia. Aí ela falou assim, é muito legal, mãe, eu chego para pegar o ônibus, não tenho ônibus, eu perco uma prova na faculdade e eu vou ter que chegar lá e falar, professor, eu não vim fazer a prova porque Bocaiúva cancelou o ônibus. Então, gente, nós temos que pensar muito quando acontecem as coisas. Porque eles tudo, ela não pode ter na universidade mais do que 3 faltas numa matéria. Se ela tiver, ela perde o semestre. Aqui todos sabem, que nem a professora Lúcia sabe, a Silmar, a Andréia, né, a Neide, todos têm, né, o Rubinho, os filhos que fizeram faculdade. E a gente fez também. Então, eu peço para vocês, tá? Muito obrigado. Só queria fazer uma pergunta. Essa reunião que foi feita na prefeitura sobre os universitários, foi com a parte da administração, o Luizinho, por exemplo, estava junto? O Luizinho? Porque quando começou esse problema de Antonino, que saiu situação de ter que pagar, que foi feito o acordo, porque teria que pagar, como Campina Grande também teve que fazer e está pagando, o Luizinho, a gente conversando com ele pessoalmente, ele falou para mim que 2 coisas que ele ia tentar fazer de toda maneira para não mexer, seria o ônibus universitário e o pessoal, esse ônibus rural. Por quê? Ainda ele citou, o universitário tem bastante aluno que tem, que ele ia tentar segurar de toda maneira, e o rural também, que puxa em torno aí de mais ou menos nada por semana, 150, 160 pessoas. Então, por isso que fiz a pergunta. Mas esse ofício que está sendo feito, encaminhando para eles, é muito bom, para eles já responderem nós, para poder... obrigado, né? Mas isso porque ele comentou comigo que... na própria reunião, aí para mim, pessoalmente, a gente conversa muito com o Luiz, e ele disse, Rubem, vou fazer de tudo para não mexer nessas duas situações. Então, ontem à noite, quando eles estavam vindo, aí começou no ônibus, eles falaram, gente, o ônibus vai parar dia 11. Aí eles já se reuniram, a turminha e vieram em 7 hoje de manhã conversar. Na verdade, foi eles que pediram a reunião com o secretário, né, professora Silvia? Será que não é assim o fato de talvez esteja terminando o contrato, acho que existe um prazo do contrato, que nem foi feita a licitação no passado, da zona rural, eles fizeram até mês de dezembro, até dia 26 de dezembro. Esse ele foi renovado.
E será que não é, às vezes, o problema que a gente vai saber no próprio resposta do ofício? Será que não está terminando o contrato para ser renovado novamente? Tem como aditivar, né? Tem como aditivar, né? Tem. Pelo menos até encerrar o ano. Até fechar o ano. Porque para o ano que vem, daí... Quando é o menino, até é mais fácil. Agora a menina fica andando nesses terminal, sozinha, de noite, é perigoso. E a questão, né, professora Silvia, que é difícil porque hoje, nós entrando em setembro, eles não conseguem nem uma van em Bocaiúva. Por quê? O Osmair não consegue porque ele já tem as linhas dele, né? O outro menino lá que fazia a linha, o Marcos, não consegue porque já faz a linha também. Então, não existe uma van que eles possam, né, estar contratando para estar levando esses universitários, né, professora Silvia? E outra questão que a professora Silvia chamou ali a atenção, né, a questão da educação, né, a questão do salário do professor que está tão defasado, né? Quanto tempo que nós estamos aí na luta, né, para que se pague o piso do professor. Hoje nós estamos numa defasagem mês em mais de R$ 1.500, né? Pela tabela que a gente tem ali, que foi feito o estudo, né? Falar pelo mínimo para ele aguentar esse ônibus até o final de ano? Viu? São 3 meses, né? Pois é. Vamos todos nós lá.
Então, deixa eu só... Eu também sou de acordo, por mim pode marcar. Mas eu quero só fazer um comentário. Hoje me veio mensagem no meu celular, porque eu estou de licença-prêmio. Todo mundo sabe que eu estou de licença-prêmio. Que a doutora Ivone está pedindo para sair do hospital porque está atrasado o pagamento deles em 30 dias. Não pagaram o mês de julho ainda. E não tem dinheiro para pagar. Mas é aquilo que eu falei a semana passada, que eu questionei o Marcos. Daí, lembra? né, doutor Carlos, nós estávamos vendo que tem uma suplementação da saúde que vai para pagar a dívida da Antonina. Tiraram do que era mesmo que nós estávamos conversando, doutor Carlos? Tiraram do material de consumo e tiraram do convênio do consórcio da Comesp. Tá, exame atrasado, medicação atrasada, eles estão suplementando R$700 mil para pagar a dívida de Antonina do mês de setembro e de outubro. E se nós não colocar para votação, o que vai acontecer? Vão bloquear todas as contas do município. Infelizmente vai ser assim. Agora, não sei mais dizer... Eu sinceramente, do fundo do coração, eu fui ali na prefeitura agora há pouco por causa disso aqui, ó. Porque eu sei que a doutora Ivone... Está aqui as mensagens, a doutora Ivone pediu para sair do hospital, uma médica de quase 10 anos do hospital pedindo para sair. Eu fui... Você me viu lá, né, Ari? Fui lá conversar com ele sobre isso, o Eric falou que não tem dinheiro para pagar os médicos. Diminuiu a participação do município em não sei quantos por cento. Esse mês diminuiu 400 mil. Agora, sinceramente, podemos chamar Gusto? Só que, desculpa falar, Margarete, do Fundeb... Não, eu sei que é o dinheiro específico. E será que esse dinheiro do Fundeb pode ser desviado para pagar outra coisa? A gente sabe que não pode. Né? Não, esse não, mas então eles já estão tirando 700... Não estou falando do Fundeb, Silvio, estou falando daqui, o que está acontecendo aqui no papel. Vocês viram que tem uma suplementação de R$700 mil para pagar as dívidas, né? Agora eu digo assim, saúde é prioridade, né? Se não tiver saúde e não tem educação, não tem nada, né? Porque como que uma criança vai para a escola doente, como que um professor vai para a escola doente, um monte de gente pedindo no celular da gente, já digo, para a gente pagar exame, só que a gente não pode fazer isso, porque se a gente paga um exame, depois sabe como é que é, né? Pai que você está comprando voto. Imagine, agora vão tirar 700 mil da saúde e eu estou sabendo que diz que os médicos não receberam o mês de julho e já estamos no final de agosto. Com licença, presidente. Aqui temos uma suplementação que está indo para as comissões a semana que vem de 350 mil da emenda do deputado Luizão Goulart, né? Ainda vai salvar aqui a lavoura, acho que, mas só a semana que vem vai ser votação, né? Essa emenda não paga pessoal. Não, é só para... Aqui está dizendo que é para... Eu sei que eu fui lá na prefeitura não e saí de lá. É para recurso, né? Serviço de saúde. Serviço. Esse daí serviço, para... Eu fui aborrecida na prefeitura e saí mais aborrecida paga ainda. PJ esse? Esse paga PJ, daí dá para... Pelo ordem, presidente. Pode falar, Rubens. Então... Parcela, né? Essa emenda. A notícia realmente é ruim. Chocante. É triste de se falar, mas é a realidade. Tem uma reunião amanhã, 9 horas, com os alunos na prefeitura. Até o Luizinho mandou o convite, estender a todos os vereadores, se quiserem comparecer. Eles realmente vai parar, não, está com 2 meses atrasado, 2 meses sem pagamento do universitário já, vai parar provavelmente 99% vai parar o rural também, agora em outubro. Então o Luiz, conversando, que sempre a gente se comunica bastante com o Luizinho sobre isso, liguei para ele. E a gente é triste de dizer, mas que não tem de onde tirar o dinheiro para fazer esses pagamentos, que seria o universitário e o ônibus rural. E mais outras coisas que vai ter, os contratos que estão tendo, vigente, vai ser chamado às empresas, vai ser também reduzido o tempo, ou cancelado, ou com o próprio contrato de algumas obras que está acontecendo, vai ser também feita essa parte.
Então, realmente a situação, a gente escutando, né, na forma aí é feio, mas para agora, confirmado pelo próprio secretário de administração, é mais feio ainda da gente saber. Com licença, vereador. A situação esse ônibus universitário não pode ser pagado com o dinheiro do Fundeb? não pode. Não, porque então, esse dinheiro é destinado o Fundeb só pode ser gasto com a educação do ensino fundamental 1. Não pode ser gasto com a educação universitária. Então, realmente é isso. Mas eu acho que, se esse ônibus vai parar, essa empresa tem esse ônibus disponível. Uma sugestão de vocês conversarem com essa mesma empresa para ver se ela não faz e vocês negociarem daí o pagamento desse ônibus, né? Já que não consegue... realmente, hoje, né, nesse período não se consegue contratar transporte realmente escolar, porque as pessoas já estão comprometidas. Mas como esse ônibus vai parar, de repente essa própria empresa aí que prestava serviço para a prefeitura, de repente consegue prestar serviço daí para os pais, né? Seria uma sugestão de vocês tentarem negociar com essa própria empresa, já que ela estava aí prestando serviço e vai deixar de... Né? Seria uma alternativa, já que realmente não vai ter... Alguém tem conhecimento de quanto que custa mais ou menos o valor desse ônibus mensal ou não? Eu imagino uns 30, 35 mil. 35 mil mensal? Será, Luciano? É pouco, não é tanto, gente. Eu penso assim, que será que vai fazer tanta diferença assim? São mais Parece que diminuiu 400 mil esse mês, o esse Eric mês estava 400 falando. mil. E o mês que vem vai diminuir mais. A tua sobrinha... Mas tá aí, eu realmente... Era isso que eu queria ter certeza pelo próprio secretário e realmente, se os vereadores quiserem amanhã estar lá na reunião, para a gente ver. Tá, beleza? Desculpe ter Eu acho... É triste. Viu, Silvia? Eu não sei os vereadores aqui... Hein, doutor Carlos? Eu quero... Agora eu vou pedir para o doutor como jurídico mesmo. Não tinha como rever essa dívida para ver se conseguiriam fazer uma biganha com eles lá para ver se diminuiu um pouco esse pagamento dessa dívida para pagar menos por mês? Porque imagine só agora, vão pagar 350 mil e depois no meio do ano vai ter um calção de 400 mil e depois na outra gestão, quem pegar a outra gestão, 400 e poucos mil. Será que não tinha como rever isso daí? É palpite, sim, eu dou um palpite. Aham. Você consegue ganhar tempo, você consegue postergar, você consegue um monte de coisa. Mas chega uma hora que você não consegue mais. Aham. E de novo, eu estou dando os processos, estou bem analisando, dizendo que sim, que não. Mas pelas explicações dela, baseado nas explicações dela, então assim, o processo já tinha acabado, já não tinha mais o que fazer. Eles tentaram de todo lugar. Vamos tentar trabalhar de segurança para tentar pagar o bloqueio. Então assim, a bomba, infelizmente, eu estou falando dessas administrações, da administração pública no modo geral, todo gestor tenta empurrar a dívida para a próxima gestão. Todo gestor. Isso. Uma hora estoura. O azarado que pegar o estouro da bomba ali é o que vai estar pagando o pago, é o que está acontecendo agora. Então, assim, não vou dizer que não tinha mais nada para fazer, né? Também não vou dizer que tinha mais algo para fazer. Pelo, né, o que eu pude entender, eu acredito que não tinha nada para fazer. Chegou num ponto que assim, ou deixaria, né, aqueles bloqueios de contas, tem horas de conta, mas você ia mudar a discussão. Bloqueia a conta, ajuização, discute, pede-se alguns dias, tira uma parte do dinheiro, volta, parte do dinheiro, paga com funcionalismo, entra dinheiro, bloqueia dinheiro. Então, assim, a situação está ruim, então o próprio prefeito, né, admitiu que ele assumiu esse ônibus, mas não tem mais o que fazer. Então, assim, é complicado, todo mundo vai sofrer, vai. Eu acredito que tem como resolver, vai ser uma questão financeira, mas assim, sem quebrar a casca do ovo, não vai conseguir fazer outra teste. Então, vai ter problema, vai perder um transporte, assim, nada vai ser agradável. É muito dinheiro. Mas, Então, e queria que hoje do mês?
Que dia que é hoje no mês? 30. Então, daí eu desci lá na prefeitura, ele viu lá, estava o Luiz, estava o Eric, e eu perguntei para eles, por causa do salário dos médicos, né, que ficam me pipocando meu celular aqui, né? Daí o Eric, infelizmente, explicou para mim lá, que parece-me que para eles pagar o dia 10, eles só têm uns 100 mil guardados. Só 100. Imagina, só falta 250. A queda. E o que acontece? Mais isso também. O Marcos me explicou, veio aqui semana passada e explicou para nós, né, Silmar? Que com a queda da receita, a folha de pagamento aumenta. Passou de 51,19% ou 15%. Uma coisa assim. E parece que o índice da folha está esse, tanto que teria que estar só 48%. Como abaixou a arrecadação, subiu. Uhum. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Em 2013 foi criado a lei número 58, que criou, né, a criação da lei do transporte escolar. Eles podem não cumprir com a lei? Eu não lembro ainda, mas acho que a lei diz aí que autoriza o poder, Fica autorizado, artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo a instituir o transporte universitário para os estudantes do município de Bocaiúva do Sul, devidamente matriculados em cursos regulares de educação profissionalizante, graduação e pós-graduação. Assim. Tá. Só para a gente poder entender. Obrigada. Eu nem estou falando muito, porque eu estou até triste. Eu também estou nessa. Eu estou triste mesmo, sinceramente, cara. Não tenho o que fazer. Mas é uma situação, né? É uma situação que eu tive, converso muito com Campina Grande, com o pessoal de Campina Grande, inclusive com o chefe do gabinete de Campina Grande semana passada, conversando com ele. Eles, assim, eu vejo assim, o Gúcio e Tavi e a administração em si fizeram de tudo ao que podiam para não ser, para não fazer esse pagamento. Mas, infelizmente, eu digo, estou falando assim, não defendendo eles, de jeito nenhum, não estou defendendo assim, puxar o saco deles, mas eu vejo Campina Grande com uma forma que tem. O prefeito de Campina Grande é praticamente quase um juiz hoje, né? O irmão advogado, uma cúpula de advogado que eles têm lá, que é fora de sério, Campina Grande, que é bem diferente da nossa, pela quantidade financeiramente que existe. E a gente conversando com o Machadinho, o deles foi 35 milhões. Só que eles já pagaram 10. A Campina Grande... Isso, eles pagaram 10 milhões antes de ser, de estar para a execução, eles deram lá para poder ir normalizando. Antes da execução. O problema do Bocaiúva, no meu ponto de vista,
é que lá no início da gestão, quando já tinha dado o ok, o município já tinha que ter começado a fazer as reservas e já tinha que ter começado a pagar. Para que quando chegasse agora, a negociação pudesse ficar menor. Né? Mas o que aconteceu? Foi gasto simplesmente o dinheiro esses 3 anos aí, 2 anos e meio, nem pensando nessa conta, mas a conta já se sabia que ela existia. Então, quer dizer, na minha opinião, teria que ter lá desde o começo, já sabia que tinha que pagar essa conta. Então, não foi uma novidade. Então, eles teriam que ter ou guardado o dinheiro ou já ter começado a pagar. Para quando se viesse a precisar ter a execução seria de menor valor, né? Porque você já teria pago anteriormente, né? Oi. Aham. Poderiam ter pago. Bloqueio. 29 milhões, o ano que vem seriam 34. E o outro ano seriam 39, 40. E daí o juro ia virar uma dívida impagável. Ela já é hoje praticamente impagável. O que a gestão está fazendo hoje? Sacrifício para poder manter as nossas certidões todas em dia. Nós tínhamos recursos, emendas e estávamos bloqueados. Né? Emenda da comissão bloqueada, emenda do Toninho bloqueada, emenda do Conselho bloqueada. Sem contar que tem outra coisa também, segundo eles, uma dívida, um precatório da casa de passagem, é verdade isso? Vocês estão sabendo disso? Sim, sim. Resumindo. Mais um. 100 e poucos mil. E essa precatória de... Também está para execução já. Na verdade, os prefeitos anteriores não podiam pagar sem ter a decisão final, né? Não, porque se o município estava tentando negociar os valores, eles não poderiam pagar. Eles poderiam até pagar em juízo, vamos supor, né? Talvez, para depois Mas parece poder... que diz que teve gestão aí, né? A gente não vai falar porque fica chato, mas vamos contar o milagre, mas não vamos contar o santo. Que parece-me que teve procurador que não se manifestou em nada. Chegou o documento na mesa, simplesmente engavetaram e fingiram que nada era. Daí foi ficando cada vez pior, né? É a mesma coisa quando você chega uma conta lá na casa da gente, se a gente enfiar na gaveta, o que acontece, né? Meu Deus. Uhum. Infelizmente. A gente fica triste saber também que os professores estão com esse salário desse jeito, misericórdia, bem triste mesmo. A gente vê pelo Litunas, né? A gente vê até o Litunas esses dias brincando. Se você entrar lá nos comentários, Bocaiúva é uma das cidades que os menores salários. Nós só perdemos para um município do Paraná. É bem pequenininho, é o único município. O restante é só município. Eu sei que o restante é todos. Então. Alguém dos presentes deseja falar mais alguma coisa? Era isso daí? Amém. Ainda bem que estamos com saúde, né? Então, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.